Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Noções Básicas Têxteis. Meu nome é Andrei e hoje iremos aprender sobre fibras têxteis. Andrei, e o que são fibras têxteis? Qual é o conceito de fibras têxteis? Bom, as fibras, para serem utilizadas no setor têxtil, elas precisam ter três características principais. Primeiro, elas têm que possuir comprimento. As fibras têm que ter um comprimento, ter que serem compridas para a gente poder utilizar nesse nosso setor. Outra característica fundamental é a suavidade, que vai gerar conforto. É preciso disso nas nossas fibras. E também flexibilidade. Afinal, nós nos movimentamos e as fibras têm que ser compatíveis com os nossos movimentos. Elas podem ser de origem animal ou química, natural. Enfim, através dessas fibras é que a gente vai dar todo o início na nossa cadeia. Bom, e essas fibras, as fibras têxteis, elas possuem duas classificações. Uma das classificações é a parte das fibras naturais. E a outra classificação são as não naturais. E aí elas subdividem-se. Nas naturais, elas abrem-se para vegetal, animal e mineral. E nas não naturais, elas subdividem-se em artificiais e sintéticas. Pois bem, fibras naturais são a primeira categoria que nós vamos estudar. Fibras naturais são as fibras onde a natureza nos coloca, nos dá essas fibras. A gente já pode utilizar elas de acordo com o que a natureza dá. E elas se subdividem, como a gente falou, em animais, que aí a gente extrai a lã, a seda, ok? Ela também nos dá as vegetais, que é onde nós podemos extrair o algodão, o linho, o rami. E também possuímos ainda a subclassificação de minerais. Pedras, Andrei? Sim, pedras. São através dessa fibra que a gente conhece o amianto, que nós conseguimos fazer a capa do bombeiro, sabe a capa anti-chama do bombeiro? É feito com esse tipo de fibra. A gente não vai ver o amianto na loja, enfim, nos pontos de venda, mas a gente consegue desfibrar sim esse tipo de fibra e fazer uma característica diferenciada para, por exemplo, não pegar fogo. Bom, pessoal, uma curiosidade da fibra natural animal é a seda. A seda vem da lagarta, onde a lagarta quer se transformar na mariposa, e essa transformação que ela precisa acontecer se dá através de forma de casulo. Como assim, Andrei? A lagarta, ela produz, na época de transformação, uma seiva, vamos comparar com a teia da aranha, e através da boca, expulsando essa teia, ela vai se autocasulando, e esse material que sai da boca dela, essa é a fibra da seda. Por isso a gente chama também de bicho da seda. E depois, através da transformação, ela se forma em mariposa. Bom, hoje esse tipo de fibra é cultivado em cativeiro, pela alta escala de produção. Na época da transformação, do casulo, que ela vai se envolver no casulo, ela come especificamente folha de amoeira, que é essa amoeira, principalmente da amora, branca, é o que vai ajudar essa qualidade do casulo. Então essa transformação vai ser dada através de como? O próprio casulo já é o fio. Então esse trabalho que a lagarta tem de expulsar, de eliminar, de transformar, de produzir essa fibra, a gente já vai estar usando ela através de trabalho de lavação, de temperatura, a gente vai aproveitar essa transformação para ser feita a fibra de seda. Hoje a seda ela surgiu na China, mas hoje no Brasil nós temos o Vale da Seda, na região do Paraná, que produz uma das melhores sedas do mundo. Bom, outra característica de fibra natural é o algodão. O algodão, uma fibra natural vegetal, sendo que o algodão hoje é a fibra mais consumida no mundo, é a fibra hoje mais importante no nosso setor.
O algodão, pessoal, diferente do que muitos pensam, a classificação do algodão é feita através do comprimento da sua fibra. Quanto mais comprida a fibra, melhor a qualidade do algodão. Sendo que hoje, para a gente usar na cadeia têxtil, nós precisamos de 24 a 38 milímetros de comprimento, ou seja, de 2,4 a 3,8 centímetros. Sendo que nós temos duas regiões no mundo que se destacam pela produção de algodão. Uma delas, o Egito, e outra, o Peru. No Egito, nós temos o algodão egípcio, considerado um dos melhores do mundo, e logo em seguida nós temos no Peru o algodão Pima, que também tem uma qualidade excepcional. Ambos se destacam pela alta lisura e principalmente pelo comprimento da sua fibra. Bom, pessoal, falando aí de fibra natural, nós temos aqui as características das fibras naturais. E quais são essas características principais, Andrei? Bom, uma delas é a resistência. A resistência da fibra natural, ela é considerada regular. O que seria isso? De uma nota de 1 a 10, ela seria uma nota 5. Mesmo assim, hoje é a fibra que a gente trabalha por mais tempo, que a gente tem um maior domínio, mesmo ela não tendo uma excelente resistência, nós, o ser humano, conseguimos adaptar e transformar bem essa fibra. Afinal, a gente trabalha com algodão desde a época do Egito Antigo. Estamos falando aí de mais de 4.000 anos de cultivo e trabalhando essa fibra para a gente fazer roupa. Outra característica é a absorção. É boa, ela tem uma boa absorção. Isso nos dá um bom toque e um bom conforto fisiológico. Ou seja, ela absorve a umidade e com isso nos mantém sempre com uma condição boa de uso, confortabilidade. Outra situação é a solidez dela, a propriedade de aguentar a cor. Ela tem uma qualidade baixa, também de baixa regular. Então é uma característica que a gente percebe no uso do dia a dia, o desbotamento das peças, ou seja, a cor vai se perdendo, vai clareando. Isso acontece, é característica. Claro que não é de uma vez para outra, usou e já vai desbotar, isso é ao longo do tempo, mas ela apresenta essa característica. Outra situação é o encolhimento. Fibras naturais apresentam encolhimento. E por que, Andrei? Apresentam encolhimento ou a estabilidade dimensional é ruim porque fibras naturais possuem memória. E o que é memória? São fibras inteligentes. Fibras inteligentes, sim, possuem memória. E a memória é importante, por quê? Vai fazer com que se eu estique, por exemplo, uma malha, na hora de eu lavar, ela vai voltar para a sua memória. Ela sempre trabalha no seu estado de referência. Isso é importante a gente saber. Uma outra situação importante é a sinergia, né? O que é a sinergia? As fibras naturais possuem sinergia. Essa situação de sinergia vem do quê? Uma situação estar ligada à outra. Por exemplo, se nós tivermos uma malha, um tecido que tenha determinada largura, por exemplo, 1 metro de largura, o peso, a gramatura, 150 gramas de massa, né? E o encolhimento, exemplo, de 5%, se eu mexer qualquer um deles, eu vou estar mexendo no outro. Isso é a sinergia. Portanto, quando a gente trabalha com fibra natural, é importante a gente respeitar a sua condição pela sua sinergia, ok? Bom, lembrando sempre que a sinergia vai estar conectada sempre com a memória da malha. Ou seja, malhas que são inteligentes, que possuem memória, podem apresentar encolhimento se não bem controladas, se não bem verificadas dentro do seu processo. Pessoal, outra situação de fibra que nós temos, além da natural, nós temos a artificial. É a segunda fibra que a gente vai aprender agora. As fibras artificiais são fibras onde a natureza nos dá também ela, a gente colhe ela da natureza, mas tem que passar pela transformação do homem. O ser humano tem que fazer a transformação dessa fibra, senão nós não conseguimos utilizar. Uma dessas fibras que a gente pode ver pode ser a viscose, o modal, o liocel e outras fibras. Falando de viscose, é interessante que a viscose é uma fibra celulósica. A gente pode extrair ela do algodão, por exemplo, Andrei? Até pode, mas hoje no mundo nós extraímos ela de árvores, do eucalipto, que é a árvore onde eu consigo ter
já por mais fácil extração a própria celulose, e daí eu consigo extrair de forma mais fácil a fibra viscose, que passa por uma transformação. Andrei, você falou que as fibras têm que ter flexibilidade, toque e comprimento. Flexibilidade na madeira? Pois é, por isso que tem que passar pela transformação. Vejam, quando a gente colhe a árvore, essa árvore ela vai ser, vou usar o termo, picada em pedaços menores, que a gente vai chamar de cavaco, e esse cavaco vão passar por transformações, eles vão serem amassados, vão ser colocados em água com soluções dissolvente, e lá começa o processo de amolecimento desses pedaços e a gente consegue tirar a extração da fibra celulósica, no caso, a viscose. Então hoje a viscose ela é feita, ela é extraída geralmente da árvore eucalipto. Bom, característica dessas fibras sintéticas, Andrei. Opa, desculpa. Bom, característica dessas fibras artificiais são elas, primeiro, resistência boa. Ela tem uma resistência melhor que a natural, apresenta essa resistência, com exceção na água. Como eu falei antes, que essa fibra nasce na água, entre parênteses, né, entre aspas, ou seja, toda vez que eu molhar, que eu colocar ela em água, ela perde resistência. Mais seca, ela tem uma resistência considerada melhor que o algodão. A absorção dela é ótima, ela tem alta hidrofilidade, alta absorção. Isso é muito bom, ajuda principalmente no toque. Tanto que a viscose é uma das fibras com maior lisura que temos no mercado hoje, com melhor toque. Outra situação é a solidez. A solidez dessa fibra já é média, não é tão, vamos dizer assim, ruim quanto o algodão. O algodão é uma nota de 1 a 10, 5, né? A fibra natural. Já a fibra artificial possui uma nota 6,5, ela já é um pouco melhor, ou seja, ela dura mais a cor nos produtos, ela não tem tanto desbote. E outra situação que a gente tem visto igual na fibra natural, o encolhimento. É uma fibra que também possui memória. Vejam, por também possuir memória, ela também pode apresentar encolhimento. E como ela tem alta lisura, ou seja, ela é muito lisa, precisa de um acompanhamento mais rigoroso e mais de perto ainda, porque senão pode apresentar com maior facilidade encolhimento, ok? Bom, pessoal, e então, após vermos fibras naturais e artificiais, vimos a terceira fibra, a fibra sintética. E as fibras sintéticas, elas derivam da onde? Do petróleo. Todas vêm do petróleo. De formas químicas, de extração químicas diferentes, com combinações químicas diferentes, nós temos diferentes fibras. Podemos ter o poliéster, a poliamida, o elastano, o acrílico. Então, como nós temos gasolina, diesel e querosene, nós podemos da mesma massa, que é o petróleo, tirar fibras diferentes. E essas fibras possuem características especiais diferenciadas também. Bom, falando ainda de fibra sintética, a fibra sintética mais comum e que a gente mais usa hoje no nosso mercado, eu diria que é o poliéster. Fácil acesso, um custo baixo e ela é regenerada. A gente pode estar reaproveitando, por exemplo, da garrafa PET, onde ela tem pouco processo químico em cima, a gente pode estar reutilizando esse plástico, cortando, picando ele em pequenas partes, aquecendo e fazendo novamente, por exemplo, um reaproveitamento que a gente pode estar fazendo, por exemplo, camisas de garrafa PET, ok? Então é muito interessante esse tipo de fibra. Características delas, primeiro, resistência é ótima. São as fibras que melhor apresentam resistência. Por isso até a gente usa a linha de costura, geralmente dessas fibras, porque elas apresentam melhor resistência. Outra situação interessante dela é a solidez. Elas apresentam alta solidez. Então é uma peça que feita com essa fibra vai apresentar menos desbote. Por exemplo, biquíni, maiô, a gente já usa, tanto biquíni, maiô, sunga, a gente já usa essa fibra porque apresenta melhor qualidade, melhor propriedade de solidez. Outra situação é a estabilidade dimensional, o encolhimento. Essa não possui memória. Como é uma fibra diferenciada,
é importante a gente salientar que essa fibra não tem memória, por isso apresentam bons resultados de encolhimentos, desde que trabalhada corretamente, principalmente a sua temperatura. Outra situação delas, outra característica, né, finalizando sempre essas 4, é a absorção. Ela apresenta uma absorção ruim, elas apresentam uma absorção ruim, essas fibras. Então acabam diminuindo a qualidade de conforto, né? É só você usar um exemplo, uma camisa de poliéster, você passar por temperaturas altas, suar e você vai ver que ela não transpira tão bem quanto as outras fibras. Então, para a gente gravar, pessoal, de uma forma bem simplificada, eu faço essa analogia, essa comparação com a caneta. Deixa eu pegar essa caneta aqui e mostrar para vocês. Pessoal, essa caneta é um polímero, né? É o poliéster, e esse poliéster, se eu molhar ele, enfim, ele não mexe na massa, ele é fixo. Isso é importante vocês gravarem de uma forma simples, que as fibras sintéticas, como esse polímero, que é próximo ao poliéster, ele só vai trabalhar, ele só vai mexer, ele só vai encolher, que ele não tem memória, como eu falei, com alta temperatura. Se eu botar calor aqui, né, onde está meu dedo, eu vou conseguir amolecer e a peça vai mexer. Na roupa é a mesma situação. Ela só vai se transformar, a parte dimensional, ela só vai se mudar se eu botar alta temperatura. Se não, se eu trabalhar com a temperatura certa no processo, ela não vai ter esse processo de encolhimento. Deu para entender? Ok, vamos lá. Bom, importante a gente falar também, depois da gente explicar essas 3 categorias de fibras que existem, a sua simbologia. Em qualquer parte do mundo que vocês estiverem e estiver usando a simbologia de cada fibra, ela vai ser entendida em qualquer parte. Veja, se você falar 100% CO na China, eles vão entender que é 100% algodão. Se você falar que tem 5% de PUI, eles vão entender que tem 5% de elastano. Então segue aí como uma dica essas simbologias para que vocês gravem, anotem e utilizem ela no dia a dia. Tá ok? Pessoal, eu agradeço bastante a atenção de vocês hoje aqui nesse treinamento e espero ver vocês nos próximos, pois eu sempre digo, se nós termos conhecimento sobre o nosso setor, nós vamos dominá-lo. E nós, dominando o nosso setor, nós vamos ser melhor no que nós fizemos. Obrigado a todos e até a próxima.